Eu disse para vocês aqui, desde o primeiro episódio de A Última Pauta, que a primeira temporada seria feita com amigos, pessoas que passaram na minha vida e que, de certa forma, construíram junto comigo essa jornada no jornalismo e que hoje bateram asa e estão empreendendo aí usando as nossas aptidões. E pela primeira vez, não é um amigo que eu recebo aqui, mas eu entendo que pode nascer aqui uma grande amizade, porque amizades têm que começar de admiração. Então eu queria te dizer, Marcelo, que apesar da gente nunca ter tido muito contato, ainda bem que estamos tendo aqui, eu já admiro você e o seu trabalho já tem bastante tempo. Sabe assim? Sabe aquele jornalista que teve coragem? Sabe aquele jornalista que deu certo como empreendedor? Eu sempre ouvi isso a respeito de você. Temos amigos em comum, por exemplo, a Alessandra Câmara, que sempre falou muito bem de você. A gente já fez trabalhos juntos, ela falava, o Marcelo, você tem que conversar com o Marcelo. Ele é um cara que tem uma visão. Queria te agradecer por estar aqui comigo, Marcelo. Você é um cara que eu já escuto falar bem há muito tempo. E é aquele cara que todo mundo fala, o jornalista que teve coragem, o jornalista que, tá lá na frente. Marcelo Albuquerque, fundador do Curta Mais, um portal que hoje tem 10 milhões de acessos por mês e que traz, enfim, informações sobre gastronomia, todo tipo de informação para fazer a vida das pessoas melhor. Marcelo, que se diz um contador de história, trabalha com marketing como eu, é jornalista como eu e, acima de tudo, tem muita coisa para compartilhar. Theo, obrigado, cara. Obrigado você. Pelo convite mesmo, de coração. Fiquei muito lisonjeado, principalmente em saber que é você que está conduzindo, né? E dizer que a admiração é recíproca mesmo. Muito obrigado. Eu te conheço, não de mesa, mas te conheço de acompanhar o trabalho. Você é dessas gratas surpresas que o telejornalismo, né, traz para a gente que tem esse olhar mais técnico e, consequentemente, mais crítico, a gente é muito seletivo em dizer, esse cara é bom. E você é um desses caras que a primeira vez que eu te opa, esse cara é bom. Muito obrigado. Você aqui é fera. Então, assim, lisonjeado mesmo pelo seu convite, pela deferência em lembrar do meu nome. E a responsabilidade aqui de falar para uma comunidade que é a nossa comunidade, né, de jornalistas, né? Esse profissional que é talhado na crítica, né, em afinar o senso crítico, né? E, então, ou seja, aumenta a régua da responsabilidade, porque a gente sabe que tudo que for falado aqui, toda a repercussão que gerar naquilo que a gente falar vai ter uma audiência muito crítica. Então, mas está tudo certo. Também estamos preparados aí para tudo. É um prazer estar aqui contigo. Uma coisa que me chama a atenção logo de cara, Marcelo, eu queria que você falasse sobre isso, é porque agora é fácil, né, para o Theo falar aqui da última pauta, da transferência, né, da transição, melhor dizendo, para trabalhar jornalismo no mundo digital, para trabalhar negócios e comunicação e storytelling. Só que você fez isso, né, num momento em que as redes sociais eram uma grande incógnita com relação a ganhar dinheiro, né? Uhum. Vamos começar contando um pouco dessa sua aventura. Você que passou por televisão, passou por rádio. E em 2007 resolveu, eu vou ganhar dinheiro com digital. Como é que foi isso? Na verdade, não foi o ganhar dinheiro. Assim, eu sempre fui muito comercial, minha veia, né, de vendedor comercial sempre veio primeiro até do que a comunicação. Isso mais por uma questão de necessidade do que de vontade, né? Então eu venho de uma origem humilde, daquelas histórias aí da jornada do herói, de alguém que vem de baixo mesmo e consegue conquistar alguma coisa. Eu sou capixaba, nasci em Vitória do Espírito Santo, tenho orgulho enorme da minha origem, da minha terra natal e esse orgulho aumenta à medida que eu vou reconhecendo as minhas origens. Tem 3 anos que depois de sair de lá, com 10 anos de idade, eu estou voltando para lá e estou cada vez mais apaixonado por aquele lugar. Você veio com 10 anos, você falou? Com 10 anos para cá. E por que seus pais vieram? Então, a gente veio para cá com uma quase tragédia, né, familiar, de uma história de muita dificuldade mesmo, de muito sofrimento. Eu falo isso para algumas pessoas, mas eu vou para poucas pessoas que me conhecem, mas eu acho que é pertinente trazer esse lado aqui, que às vezes algumas pessoas conhecem a gente, né, bem-sucedido, andando num bom carro, tendo uma empresa bem posicionada, enfim, mas não sabe de onde a gente veio. Então, eu venho de uma origem de muito desafio, né, familiar, de uma estrutura familiar capenga, né, sou órfão de pai, não conheci meu pai, minha mãe tinha suas limitações psíquicas, lutava contra uma esquizofrenia, então, mas a mulher mais guerreira que eu já conheci, que criou 2 filhos homens, né? Numa época em que uma mulher sozinha conseguiu criar 2 filhos homens para a vida. Meu irmão Gustavo é piloto de avião e eu trilhei o caminho da comunicação, mas eu falei da questão das vendas porque desde muito moleque, por uma questão de necessidade, fazer a conta fechar no final do mês, o orçamento familiar fechar,
eu, pequeno, eu já tinha essa veia empreendedora quando não se falava em empreendedorismo. A palavra chique, né, bonita, clichê hoje, mas não se falava sobre isso. Mas eu fazia ali os meus chup-chups, que aqui em Goiás a gente chama de laranjinha. Para cada lugar tem um nome para isso, né? Geladinho, mas lá em Vitória é o chup-chup. E ali eu fazia... Em Campinas, que é a minha cidade também. Chup-chup, ah, é? E ali à noite eu fazia lá meus chup-chups de coco, de limão e deixava no congelador da geladeira e pegava minha caixinha de isopor e ia para a praia vender lá com 7 anos de idade. E desde muito moleque eu comecei a ganhar dinheiro e gostava demais de ganhar meu dinheirinho próprio. Então isso sempre fez parte da minha vida como pessoa. Então desde moleque conciliava escola pública, com alguma coisa para vender e para ganhar meu próprio dinheiro. Então eu já colecionei gibi, então eu comprava e vendia gibi, engraxei sapato, trabalhei de tudo que você possa imaginar. E então esse lado de comercial sempre esteve muito presente na minha vida. Por uma questão de necessidade, eu não sei se é aptidão, né? Mas eu acredito muito que essa veia comercial ela pode e, na minha opinião, deve ser desenvolvida, porque é isso que faz qualquer pessoa, independentemente da área de atuação, e aqui eu acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso, esse lado comercial que vai fazer com que a pessoa, independentemente da área de atuação dela, ela possa conquistar um lugar ao sol, porque o mundo é feito de vendas, né? Hoje eu tenho uma visão um pouco mais abrangente sobre isso, né? Eu acho que não é o comércio, mas são as relações. Eu acho que é a relação, e especialmente quando você tem algo de bom para poder oferecer para alguém, vai muito além de uma relação comercial. Então, o meu chup-chup eu fazia com os melhores ingredientes, era coco mesmo, então pedaço de coco ali, então era aquilo que eu gostava. Então, eu oferecia o meu melhor e, consequentemente, como consequência disso, eu conseguia monetizar isso. Então, a gente veio para Goiás numa situação difícil, né, sem lugar, mas os meus avós mudaram para cá. Meu avô era médico, ele foi médico da pousada do Rio Quente, hoje Rio Quente Resorts, e não podia deixar minha mãe, porque ela tinha as crises, né? Quem conhece, quem tem alguém com esquizofrenia em casa sabe a dureza que é, né, conviver com esses rompantes que a pessoa que tem os seus surtos ali, os momentos ali de confusão mental tem. E uma mulher com 2 filhos pequenos, né, mais cedo ou mais tarde poderia fazer ali alguma besteira. E num desses episódios de uma quase tragédia familiar, pessoal, os vizinhos nos acudiram e entraram em contato com o meu avô, que já morava em Goiás, e a gente, por uma questão de sobrevivência, a gente veio parar aqui em Goiás, mas foi aqui que a gente teve também todas as oportunidades da vida e a comunicação surgiu na minha adolescência, quando eu era office boy de uma rádio aqui em Goiânia, a Rádio Clube, que hoje é a Sagres, né? Depois virou Rádio K e hoje atualmente é a Sagres, mas era a 730, a AM 730, foi ali que eu comecei como office boy e gradativamente fui desenvolvendo esse talento que eu nem sabia que existia, mas o talento da comunicação. Normalmente eu trago aqui exemplos de como um jornalista... Estou encurtando bem essa jornada aí, viu, para uma questão de tempo. Mas... O tempo é seu. Normalmente eu trago aqui exemplos de como aptidões que a gente aprende no jornalismo, tipo networking, tipo oratória, improviso, pressão, lidar com pressão, como que se usa isso no empreendedorismo, né? Mas você fez um caminho um pouco contrário e eu queria que você falasse sobre isso. Como que esse menino empreendedor, vendedor de nascença resolveu fazer jornalismo? Porque... parece até que os jornalistas eles têm medo da palavra vendedor. Não, mas é isso. Eu falo isso porque eu acho que a gente está numa audiência tão oportuna aqui para poder, de alguma forma, gerar um incômodo, né? Um insight nesses nossos colegas sobre a importância de trabalhar esse lado comercial. Porque, assim... Na melhor das hipóteses, se eu quero ser o melhor contador de histórias, inclusive eu tenho que saber técnicas de venda para poder saber como embalar bem a minha história no ambiente digital. Cada vez mais, né, usar as palavras-chave, né, o famoso SEO, de saber como trabalhar os gatilhos a favor de um conteúdo que se torne relevante no ambiente digital. É a velha história de um livro ser muito bom no conteúdo, mas não ter uma capa que
seja vendável, né? Que seja chamativa dentro de uma livraria. Ele vai ficar perdido ali. Então, uma coisa leva a outra. E hoje, na internet, cada vez mais, uma embalagem bem pensada, um título bem pensado, bem trabalhado, ele é um diferencial. Então, até nisso é possível usar técnicas de venda para poder trabalhar melhor uma boa história. Mas eu digo que o lado comercial, ele é uma questão mesmo de conquistar esse lugar ao sol, viu, Theo? Eu acho que é uma disciplina que deveria ter na grade curricular da Faculdade de Jornalismo, mas eu quero antes, assim, te falar sobre as casualidades da vida, porque eu particularmente não acredito em coincidências, eu acredito em providências, né? Então, eu sempre fui o cara movido a desafios, a missões, missão dada, missão cumprida, e mesmo não tendo experiência. Mas se houve se eu percebi ali uma oportunidade, se eu recebi um convite, eu tinha a necessidade do momento e ao mesmo tempo eu via ali uma oportunidade, eu caía para dentro, fechava os olhos e ia. E a minha jornada, ela mostra que sempre deu certo, ou geralmente deu certo. E não há presunção nisso, há muito mais um senso de responsabilidade em dizer isso, porque o que aconteceu comigo é possível que aconteça para qualquer pessoa, porque eu sou o famoso improvável. Total, assim, eu reconheço as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, as minhas incompetências. Então, se eu estou aqui falando hoje e ouvindo de você, que é um colega muito bem posicionado, e ouvir toda a deferência que você disse ao meu respeito, eu sou a prova viva de que mesmo improvável como eu, é possível virar o jogo. Né? Então, o meu jogo tinha tudo para dar errado. Então, a minha história de vida é real. Então, se eu estou aqui hoje é porque eu sou o cara para poder estimular quem está ali do outro lado do rádio. Mas eu não sou isso, né? Eu não dou conta, eu não posso. Eu estou aqui para dizer que é possível. Então, o jornalismo, por exemplo, ele surgiu por acaso. Que, na verdade, para mim não é um acaso, mas foi providencial. O meu dom, o dom que eu nasci com ele da comunicação, porque eu sempre fui um moleque muito tímido, um adolescente muito tímido tal, e essa timidez foi trabalhada, talhada dentro de igreja. No meu caso específico, a igreja foi uma escola para mim. Um microfone de igreja, de adolescentes, de música. Cantando na igreja. Cantando. Então eu já tive uma banda que chegou a bater ali num quase sucesso, né? Que legal. Banda Sétimo Selo, no movimento gospel, iniciado em Goiânia, na comunidade evangélica da 72. Então esse lugar foi para mim uma escola. Então, como a sala de aula pode ser uma escola, então eu sempre fui o cara que fui desenvolvendo esse talento que até então eu não sabia que era um talento. Então, naquele grupo de escola, eu sempre fui muito ruim de processos, né? De chegar, de ter que estar junto com o grupo ali, de fazer um trabalho escolar. Eu era o cara que faltava, não fazia a minha parte do trabalho, mas todo mundo me escolhia para apresentar o trabalho, e aí a gente ganhava uma nota 10 na apresentação. Mais um ponto em comum. Não é? Essa história é meio do Theo aí também. Não é? Então, mas isso é muito recorrente no e criativo. Aí o cara saía assim, participei, fui fundamental aqui. É bom ser comunicador. Né? E há uma crítica nesse aspecto aí, depois a gente vai amadurecendo, entendendo que cada um no seu quadrado. Claro, né? Claro, então, a gente vai compreendendo, amadurecendo, entendendo que, cara, cada um é como se fosse um X-Men, né? Ali no X-Men, cada um tem o seu superpoder, mas a sua fragilidade. Se você pegar no universo lá dos Vingadores, por exemplo, o Super-Homem tem os seus superpoderes, né? A visão de raio-x, a força, voa, mas ele tem a criptonita dele. Então, a minha incompetência é no processo, naquela organização, mas isso diz respeito aos criativos que nós somos. O jornalista tem um perfil da criatividade. Então, naturalmente, é um cara ruim de finanças, é um cara ruim de processos, de organização. E quando a gente entende que essa é uma característica e não um defeito, então a gente começa a somar esforços e andar com gente que vai ser um complemento à nossa vocação, à nossa identidade, ao nosso superpoder. É por isso que o X-Men existe, por isso que os Vingadores existem. Cada um, dentro do seu superpoder e das suas fragilidades, formam um grupo superpoderoso capaz de vencer o Thanos. Muito legal ter trazido isso. Não é? Então, faz assim, todo sentido. Porque a gente sofre muito com isso, né? Porque eu era taxado do somebody love da minha sala. Marcelo, vai lá, chega lá, aparece aos 49 do segundo tempo, ganha 10 na apresentação. Não, fala bonito lá, tal, convence. Mas não participou do trabalho. Mas como não? Né? Cada um dentro da sua
vocação. Então, hoje, eu sofro menos com isso, né? E a gente sabe que é por isso que que existe o corpo, cada um com a sua função ali. Eu acho que a gente tem que entender esse nosso papel. Mas, enfim, estou falando, mas eu não respondi a sua pergunta sobre a entrada no jornalismo. Cara, assim, eu comecei em rádio, né, trabalhando como office boy nessa rádio. Daí comecei a desenvolver, fui para várias emissoras de rádio, na minha escola, minha base, minha origem na comunicação. Fui galgando espaços aí no rádio, que eu sou apaixonado até hoje. Eu sou um cara que ouve rádio. E a televisão foi um acaso. Eu não fiz jornalismo, não tinha feito jornalismo, mas um dia, desempregado, cheguei por intermédio de uma pessoa numa entrevista de emprego. Olha, o pessoal lá da rádio tal está precisando. Eu vou até falar aqui, mas da Rádio 99, da Rádio Serra Dourada FM, a minha saudosa Márcia Elizabeth, minha madrinha no jornalismo, que foi colega também da TV Anguera, repórter na TV Anguera, me entrevistou. Eu nunca tinha feito televisão na minha vida. E falou, conversa vai, conversa veio. Marcelo, menino, você nunca pensou em fazer televisão, não? Aí eu falei, olha, meu sonho de infância, nunca tinha pensado, morria de vergonha de falar em frente à câmera. Ué, Márcia, meu sonho de infância. Não, porque você tem uma aparência legalzinha, fala bem, e eu estou precisando de homem aqui, porque eu estou cheio de repórter mulher. Falou, olha, meu nome é pronto. Né? Tremendo nas bases, mas assim, o resultado, em uma semana virei repórter de televisão. 6 meses depois recebi um convite para ir para a afiliada da Globo. Aí a coisa começou a falar, peraí, será que eu tenho então aptidão, tenho futuro com isso? Isso, né? Tudo já em Goiás, né? Isso em Goiás. Comecei a fazer a faculdade de jornalismo. Aí eu entrei no jornalismo. Eu tinha feito, minha primeira faculdade foi em administração com especialização em marketing. Então, com essa veia do comercial, né, do olhar de marketing... Então o marketing veio antes do jornalismo. Veio antes do jornalismo. É um caminho um pouco, né? Seu particular. Bem particular. Então, o jornalismo, na verdade, ele sempre esteve comigo com o lado da comunicação, porque eu gosto de tratar o jornalismo, e o Curta Mais tem muito disso. Hoje eu estava conversando com uma colega nossa, que deve integrar o time. Eu estava dizendo, olha, o Curta Mais também faz jornalismo. Nós também somos uma redação jornalística. Mas, assim, eu preciso de colegas aqui que entrem para cá sem preconceitos, porque o jornalista, ele é ensinado na faculdade a fazer aquilo. Jornalismo é um conteúdo mais sisudo, mais sério. Eu sou da época da Globo, que repórter só tinha que usar terno e gravata. Hoje já não é Hoje mais liberou. assim. Mas a gente é acostumado, acima de tudo, né, dentro do que você está dizendo, a gente é acostumado a criticar, a encontrar o problema, né? Mostrar problema. E essa é uma visão talhada na academia, mas que hoje, com o novo jeito de contar história, de compartilhar histórias, né, e os veículos analógicos, os veículos mais tradicionais, eles têm se reinventado, pivotado, né, se repensado por uma questão até mesmo de sobrevivência. Então, o conteúdo ele é rei. Agora, como apresentar, como formatar esse conteúdo, é que a gente, enquanto jornalista, precisa estar mais aberto, porque hoje existem várias formas de poder empoderar um conteúdo, compartilhar, trabalhar um conteúdo de modo que ele faça sentido, tanto no modal televisão, no rádio, numa TV fechada, no streaming, na internet, num post de rede social. O conteúdo ele é rei, mas para cada formato, para cada algoritmo, tem um jeito de distribuir. E o jornalista, ele não é preparado para esse novo mercado. Até hoje é impressionante como eu sou um crítico nesse sentido, não aos colegas, mas um crítico à academia, que até hoje não se atualizou nas suas grades, né? E não prepara esse colega, esse profissional, para o novo mercado da comunicação, que vai muito além do jornalismo. O jornalismo ele é a base de tudo, porque o bom conteúdo, em tempos de fake news, ele é fundamental ter o jornalismo como base, porque o que a gente aprende, que isso é inegociável, é checar uma fonte, é ouvir todos os lados, é validar uma informação, é não criar um assunto baseado no achismo, é checar a informação. Então, é ser um curador de tudo isso para poder trabalhar esse conteúdo e entregar para uma audiência, para um público. Então, credibilidade que você aprende na academia, isso não pode ser negociado, isso nunca pode mudar, isso nunca pode ser atualizado. Essa credibilidade ancorada por todas essas técnicas jornalísticas da fonte, da checagem dos fatos, de ouvir todos os lados, da revisão, enfim, de trabalhar esse conteúdo aí para entregar para uma audiência, isso deve continuar sendo a base de tudo.
Mas hoje a forma de você, por exemplo, eu sou de uma época em que colocar adjetivos num conteúdo era empobrecer um texto. E hoje cada vez mais é necessário você fazer o uso de adjetivos para você incrementar um título incrível, trabalhar, por exemplo, lista, por exemplo, é uma coisa que o jornalista tem uma certa resistência com o formato de listas. 23 lugares em Goiânia que você nunca vai ouvir música sertaneja. Então esse não é um título para o jornalista raiz, o jornalista tradicional, mas você vai discutir comigo que esse é um conteúdo que funciona para a internet? Perfeito. Então a gente, enquanto jornalista, né, essa comunidade, ela precisa repensar, mas essa reflexão ela precisa nascer da academia, de repensar essa grade curricular. Eu sou o cara que defendo que um curso de jornalismo ele precisa ter, no mínimo, uma disciplina sobre SEO, sobre como usar essa ferramenta, essa estratégia para entregar um conteúdo relevante para a internet. Que tal o storytelling publicitário também? Storytelling, né? Você ter noções de gatilhos mentais, de técnicas de persuasão para você saber como usar a seu favor essas técnicas da psicologia humana a favor do seu texto ali no ambiente digital e mesmo no ambiente offline ainda, porque as maiores vendagens, né? Eu sou da época do analógico, de banca de revista, as maiores vendagens eram das manchetes muito bem boladas, as sacadas, né? Aquela, cara, que manchete, vou comprar essa revista, vou comprar, tava lacrada. Cara, a manchete é tão foda, né? Tão massa, foi tão bem pensada que você compra. Então, é sobre isso, né? Uma bela capa de livro. Então, tudo isso, desde sempre, desde que a comunicação existe, essas técnicas sempre foram usadas e o jornalista, ele é treinado para ter um pé atrás com essas técnicas, essas estratégias. Isso precisa, na minha opinião, ser repensado. Chegou um ponto até que eu ia tocar contigo, que é o seguinte: a questão do jornalista estar envolvido com marcas é quase que um elefante na sala, né? Eu tenho certeza que na sua época de TV Anhanguera devia ser mais, na minha já era, tanto que os primeiros, assim, momentos em que eu vi que a coisa ia azedar foi justamente quando a minha empresa começou a crescer, eu comecei a usar a minha imagem para divulgar a minha própria empresa, né? E foi aí que os primeiros diálogos, assim, olha, não dá, começaram. Eu nem preciso ser seu amigo para perceber que você é um cara muito dinâmico, com certeza sempre teve um olhar muito aberto para o mundo. Quando foi o momento que essas dicotomias dentro das redações, entre o que você poderia fazer e o que você não poderia, e a tua energia de querer fazer mais, quando que isso começou a te incomodar? E você já viveu assim, situações em redação que você falou, realmente eu preciso... Tem duas situações, assim, uma é a situação da credibilidade. Eu ouvi isso do Boris Casoy, eu tive o privilégio de trabalhar com ele quando fui repórter da TV Record. Trabalhei com ele na Rede TV. Pois é. Já em final de carreira. Eu lembro que eu fechei uma matéria aqui, a minha matéria abriu o Jornal da Record quando o Boris Casoy era o âncora do JR e terminou o jornal, o telefone ligou, meu telefone tocou. Oi, Marcelo, tudo bem? Aqui é o Boris Casoy. Que bacana. Beleza, aqui é o Papa, né? Não, eu sou o Boris, acabei de ver sua matéria, eu quero te parabenizar, material incrível, eu quero te fazer um convite para vir para São Paulo, né? Foi assim, e desse jeito, né? O Dácio Nitrini era o editor-chefe do jornal à época e falou, olha, beleza, para mim, meu nome é pronto, mas aí você só tem que validar aqui com a direção da Record. Não, nós já falamos, eu só quero saber se você topa. E fui para São Paulo. Foi lá, inclusive, que a ficha caiu assim para mim. Cara, é isso que eu quero para minha vida, né? É comunicar, é ser um contador de histórias. E lá eu fiquei um tempo. Mas eu ouvi do Boris uma coisa assim que eu nunca esqueço, que eu levo para a vida. E ele falou, Marcelo, credibilidade é a âncora do profissional de comunicação, do jornalista. Então, o dia que você perder isso, você pensa em outra coisa para você fazer que não jornalismo. E eu acho que não é nenhuma dicotomia, eu acho que são duas coisas que são tratadas de forma separadas, mas elas precisam andar juntas. Porque é uma incoerência. Um diretor de uma empresa de comunicação, dono de uma empresa de comunicação, dizer que o jornalista não pode divulgar marcas. Por quê? Porque a empresa de comunicação, ela vive de publicidade. Ela gera conteúdo para monetizar via publicidade. Contar uma coisa para os não jornalistas aqui, né? Mas televisões são sustentadas por marcas, né? Desculpa. Então, não, isso. E essa é
esse é um clichê, né? É um estigma que todo jornalista vai uma matéria paga, não sei o que está se vendendo, está vendendo a sua alma. Isso para mim é tão tranquilo de lidar, e eu estou há 17 anos como empresário de comunicação e como jornalista, que continuo sendo, lidando com isso da forma mais tranquila possível, mais harmônica possível, que as duas coisas elas podem caminhar juntas. A credibilidade com a publicidade. A credibilidade da geração de conteúdo isento com a publicidade, que é quem vai viabilizar essa isenção de conteúdo. Porque o dia que você perder essa isenção, nenhuma marca mais vai querer andar, nenhuma marca boa vai querer mais andar com você. Mas hoje você pode dizer isso como empresário e dono do veículo, né? E quando você começou a perceber isso, funcionário, como é que você lidou com isso? Assim, eu teve empresa, eu não vou citar nome, mas que me pediu exclusividade, mas eu falei, olha, você está disposto a pagar por essa exclusividade? Nem sempre estava, né? Aliás, nunca estava disposto a pagar pela exclusividade, ou seja, eu tenho que ser exclusivo dessa emissora de TV, mas eu tenho que abrir mão do meu programa de rádio. Então, porque o meu programa de rádio me dava receita, porque eu nunca quis, de dono de rádio, ser funcionário. Eu quis ter o meu programa, mas posso vender minhas cotas de publicidade? Okay. Então, tudo que eu vender aqui é meu, ou então a gente racha. Então, esse era o formato para mim que eu conseguia monetizar, rentabilizar a minha veia comunicadora. Então, eu sempre fui um comunicador, mas um vendedor de publicidade. E todo o meu cliente, ele já sabe e vai continuar sabendo da minha posição. A minha linha editorial, ela é inegociável. Você precisa me entregar uma boa história. Se você tem uma boa história, que inclusive pode ser de uma marca, ela vale como um conteúdo jornalístico. E aí eu consigo formatar. Eu fui o primeiro. Quando ninguém falava nisso no mercado goiano, eu fui o primeiro a criar o formato de publi editorial. Não se falava disso, não se vendia publi editorial, não se falava em brand and content, mas eu sempre fui um cara muito curioso, e aí não é presunção, é porque tudo era mato mesmo quando eu comecei nesse troço digital, nesse nosso mercado aqui. Eu tinha uma comunidade no Orkut, então assim, você não tinha rede social como a gente conhece hoje. Então, mas eu sempre, Theo, eu tenho muita tranquilidade em tratar desse tema, e isso para mim foi libertador, mas eu sei que esse continua sendo um entrave para muitos dos nossos colegas. Quando começou a haver essa dicotomia, eu comecei a entender que eu precisava trilhar o meu próprio caminho, porque para ter a minha independência financeira, que foi algo que eu sempre quis ter, eu precisava fazer com que isso acontecesse, mas dentro do meu negócio. Por quê? Porque para o dono do veículo de comunicação que eu trabalhava, essa conta fechava para ele. Mas eu, enquanto funcionário, não poderia monetizar, porque para a cabeça dele, eu iria abrir mão da minha isenção. Não, eu sigo uma linha editorial. Eu não posso sair daquela linha editorial traçada pelo veículo de comunicação que eu trabalhava. Então, quando eu comecei a ver, não, aqui o que acontece aqui é que o dono do veículo de comunicação não quer um concorrente interno. Né? Então, e está tudo certo. Né? É um pensamento, é uma linha de pensamento. Mas, ok, você quer ter a exclusividade do Marcelo, gerador de conteúdo, criador de conteúdo, você quer um nome que possa agregar valor ao seu... Então, eu preciso receber a altura. Mas, na verdade... Marcelo, tá? Eu nunca gostei dessa coisa de atingir um teto. Eu sempre gostei do frio na barriga de empreender. Eu sempre quis isso para mim. Tem gente que gosta disso, tem gente que não quer essa vida maluca, porque é uma vida de altos e baixos, de frio na barriga constantemente, de matar um leão por dia. Mais maluco que entrar ao vivo, assim, depois de 30 segundos de saber o assunto que você ia falar. Que é uma dopamina incrível, é uma cachaça, né? Eu digo que esse frio na barriga, e eu vou te falar isso, eu não vou revelar agora o nome da emissora, mas eu tô com uma proposta de voltar para a televisão. Tá brincando? Eu tô com uma proposta. Olha aí, furo de reportagem aqui. O dono do veículo de comunicação, essa é uma importante rede, me fez esse convite, é um amigo. Marcelo, mas você toparia mesmo, cara? Cara, é uma cachaça. Aí você está falando, você não tá me atraindo pelo lado financeiro, você está me atraindo pelo lado de paixão.
E isso a gente tem que colocar na balança, porque não é tudo sobre dinheiro. O Curta Mais, eu vou ainda voltar ao assunto lá, que ele nasceu não pelo quanto que ele iria me dar, mas por uma dor que eu identifiquei lá, quando também não se usava essa expressão, qual é a dor que você quer resolver, mas eu identifiquei uma dor em Goiânia, por isso que o Curta Mais nasceu e ele existe até hoje, porque a gente continua tratando, né, trabalhando tendo essa dor. a mesma dor. Mas assim, isso é cachaça, esse friozinho do ao vivo, do net, né? É uma dopamina que todo mundo tem. O artista tem antes de entrar num palco. Então o cara é movido por aquilo e quando ele perde aquilo, tem um vácuo. Eu confesso para você que esse vácuo existe. O mesmo friozinho na barriga que me deu antes de entrar aqui para poder bater esse papo com você. E essa dopamina é o que nos mantém, cara. É o que me senti valorizado. Né? Então assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Esse ineditismo é muito bom, né? Assim, o frisson de uma redação viva, né? Esse organismo vivo que é uma redação é muito legal, que você está ali fazendo uma pauta fria, de gaveta, e daqui a pouco o produtor te chama. Na minha época era o rádio, né? Chamava no rádio, bipava ali, Marcelo, o que você está fazendo? Larga tudo e corre lá para a BR que acabou de cair um avião no shopping. Né? Eu lembro que essa pauta aconteceu. Então, corre que acabou de cair um avião no estacionamento de um shopping grande aqui de Goiânia. Aí você larga tudo e vira o assunto do dia, da semana, e você vai suitar um atrás do outro ali. Então, cara, isso é maluco, isso é uma dopamina, assim, né? E só sabe quem já viveu. E quem já viveu, dificilmente... Porque você começa a assistir um jornal, assistir um programa, e você sabe o que rolou, o que está rolando. Por exemplo, está acontecendo agora, né? Esse conteúdo é atemporal. Mas agora está acontecendo as eleições nos Estados Unidos. Então, cara, ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional e vendo o William Bonner lá em frente da Casa Branca. Tá falando mal da cantora. Né? Então, assim, você vê aquele ao vivo, aquela coisa do improviso. Então, é uma coisa assim, cara, que é uma dopamina incrível. Mas, enfim, eu só quero empacotar essa questão aqui, que eu acho que é muito pertinente esse ponto aqui que você levantou, que é essa convivência entre publi e editorial, publicidade e conteúdo jornalístico. E no meio disso tudo aqui, a credibilidade. Não, é sempre, no meio não, na base disso tudo a credibilidade, porque você tem que saber escolher até que tipo de publicidade você vai ter no seu canal. Perfeito. Entendeu? Então, isso é credibilidade, você saber dizer não para uma marca que quer entrar pegar carona no seu conteúdo, na sua audiência, e falar, não, esse não. E aí eu vou te falar sobre o Curta Mais. O Curta Mais, a base do Curta Mais é a curadoria, é a seleção, porque o slogan do Curta Mais é o melhor da cidade na palma da mão. Então, mas vocês só falam de coisa boa. Eu falei isso hoje com o prefeito eleito de Goiânia. Falou, até se a prefeitura não anunciar conosco, a gente vai continuar falando bem de Goiânia. Porque essa é a nossa linha editorial. Perfeito. Então, assim, essa é a linha editorial que nasceu em 2007 e continua. Isso é uma âncora. Isso é inegociável. Isso é genial o que você está falando, porque a gente fica numa situação como jornalistas, né? Especialmente nós, televisão, rádio, que de repente falar de alguma marca significa atacar diretamente a credibilidade. Né? E você traz um olhar hoje muito diferente, que ninguém tinha falado aqui até agora, que a credibilidade jornalística é um dos seus diferenciais no seu projeto. Inclusive no relacionamento com as marcas. Né? A credibilidade... Porque o cara sabe que se está no Curta Mais é porque teve uma curadoria séria. É porque é bom. Se está no Curta Mais é porque é bom. Isso é muito legal. Então aí tem gente que questiona por que esse não entrou. Eu falo, olha, porque a nossa curadoria ainda não olhou, não viu, não avaliou, não validou. Então é por isso que não está. Então se está, mas são sempre os mesmos? Não, são sempre os mesmos, que são os mesmos que investem na excelência, na qualidade. Então assim, é porque pagou? Por exemplo, o Prêmio Curta Mais, que é um projeto hoje muito relevante do Curta Mais, ele acontece uma vez por ano. É o Oscar da gastronomia regional. Sabe quanto que o bar e o restaurante paga para poder ganhar uma placa? Que custa quase R$500 cada placa? Nada. Tem que ser bom, né? E uma decisão minha, Theo. Outros prêmios acontecem do cara ganhar, olha, mas para você receber o prêmio você tem que pagar R$10 mil para a mesa do jantar que a gente vai fazer. E tem demais. Demais. Então, na minha visão, e não é uma crítica, é um posicionamento. Quem trabalha comigo sabe disso. Você pode falar um monte do Marcelo, mas não negocio credibilidade. A minha isenção de saber escolher, isso aqui eu estou selecionando, porque isso aqui é bom. Então, se não é bom, não vai entrar nem que queira pagar. Então, isso para mim é tão bem alicerçado, tão bem pavimentado, que na minha cabeça isso não tem dúvida. Então, quando eu leio alguns comentários, por exemplo, nas minhas redes sociais, só saiu porque pagou, ganhou porque pagou.
Às vezes, hoje a gente está mais vacinado, a gente sabe que isso faz parte, né, desse ambiente, e você quer entrar na chuva, você tem que saber que você vai molhar também. Mas, por exemplo, às vezes eu respondo, falo, olha, faz o seguinte, pergunta as marcas que estão aí, pergunta se pagaram alguma coisa para estar. Então assim, eu busco monetizar de outras formas. Então, a gente tem os patrocinadores que viabilizam esses projetos e é um parto sempre para poder fazer a conta fechar. Você manter a credibilidade significa que você vai ter que abrir mão de uma receita. Mas talvez, eu não quero afirmar para não soar arrogante, mas talvez, por conta desse posicionamento, dessa credibilidade de não abrir mão, não negociar aquilo que para mim é inegociável, a gente está há 17 anos fazendo a mesma coisa e sempre pulando, né, subindo uma escadinha, às vezes a gente tem que descer uns 3 degraus, mas assim, sempre a gente conseguindo construir e trazer novidades para dentro desse modelo de negócio criado lá em 2007. Às vezes olhar para um cara como você, que está aí nessa jornada há tanto tempo e que hoje é um cara que está se dando bem verdadeiramente, né, com coisas relevantes, uma empresa relevante, um prêmio muito relevante que todo mundo conhece, às vezes pode distanciar um pouco. Mas o Marcelo já está muito lá na frente. Queria que você tentasse fazer um resgatezinho, voltasse um pouquinho e dissesse, Marcelo, como que você encontrou, o que você teve que olhar, para que direção você teve que olhar para se desligar de uma coisa de jornalista que não se preocupa muito com ganhar dinheiro vendendo coisas, para conseguir ganhar dinheiro com a comunicação fora de redação. Tá. Porque o grande medo dos nossos colegas é esse. O cara não sabe como ele vai ganhar dinheiro, sustentar a própria família e a vida dele. Eu acho genial. Primeiro, eu quero aqui te parabenizar pelo insight, pela ideia que você teve, pela sacada da última pauta. Obrigado. Você confidenciou para mim que aqui não é um projeto para ganhar dinheiro, mas é para criar uma comunidade, para fortalecer a comunidade da qual você e eu saímos, né? E eu sou grato a tudo, cara. Todo o editor-chefe que eu tive que batia na mesa e me chamava de burro às vezes. Eu sou grato, isso de verdade, eu sou grato mesmo. Compartilho contigo. Da pressão, das pressões que eu levei, das porradas que eu levei. Sim, porque tudo que eu construí veio desse meio, da comunicação. Então eu sou muito grato. Eu lamento muito quando eu vejo colegas que reclamam, que cospem no prato que comeu. Lamento mesmo, assim, porque eu acho que a gratidão virou modinha, né, a palavra, virou clichê, mas a gratidão ela é a principal chave para abrir grandes portas na vida de qualquer pessoa. Então, parabéns mesmo pela ideia, pela sacada, porque eu vejo que essa é uma dor latente para muitos dos nossos colegas que não conseguem ver isso. Então, respondendo a sua pergunta... Como você viu? Eu acho que o que me trouxe essa visão foi a necessidade pessoal. Eu tinha que ganhar dinheiro. Então, era uma questão mesmo de sobrevivência, de ajudar a minha mãe a fazer as compras no final do mês. Então, isso... E quando você começa a ganhar dinheiro, você pode até não gostar. Se você perguntar para mim, você prefere o quê? Contar história, gerar conteúdo ou vender? Eu prefiro gerar conteúdo. Mas, às vezes, o fazer o que não gosta faz parte do processo do sucesso, de se construir a sua jornada. Eu gosto de jogar tênis. Então, mas eu gosto... Se você me perguntar, cara, você quer jogar tênis ou uma reunião de trabalho que você tem que fazer? Cara, eu prefiro jogar tênis. A minha dopamina lá, ela trabalha melhor. Mas a reunião, ela é fundamental para eu conseguir, inclusive, comprar raquete para eu jogar tênis. Perfeito. Né? Então, analogia perfeita. Trabalhar. Então, essa história de que você tem que trabalhar o que gosta, eu coloco aspas bem garrafais aí, porque não necessariamente. A gente faz aquilo que gosta, aquilo que é hobby. O hobby eu faço porque eu gosto. O trabalho eu faço porque eu preciso. E se eu conseguir criar um ambiente mais favorável para que isso seja construído, ok. Então, por isso que eu vejo que o lado vendedor, o lado comercial, ele é fundamental em qualquer área de atuação, inclusive no jornalismo. Então, ele saber como, por exemplo, construir uma própria história. Então, o jornalista ele tem várias possibilidades, mesmo hoje com a IA generativa. Eu sou sócio de uma startup de IA generativa. Falaremos sobre isso, está na minha pesquisa. Que é a Meliva.ai. Cara, assim, eu vou trazer aqui uma informação. O jornalista ele precisa entender que esse jeito de fazer o jornalismo ele já não funciona mais. O jeito que a gente aprendeu, ele não funciona, ele precisa ser repensado, ampliado. E hoje a gente tem repertórios. Hoje o bom jornalista, o bom contador de história, o bom texto, o texto final, o cara que tem o olhar humano, a visão humana, o insight, o feeling, para usar um jargão antigo nosso, o faro jornalístico, isso vale ouro hoje.
Até para você fazer o prompt certeiro para a inteligência artificial, para você comandar o robô a seu favor e otimizar o seu tempo. Até para isso, esse feeling, esse faro, ele é fundamental, porque hoje uma das profissões que vão substituir o copywriter ou o jornalista, o criador de conteúdo, o escritor, vai ser o gerador de IA, o gestor de IA. Que faz os prompts? Que faz os prompts bem feitos. Olha, eu não sabia disso. Isso é uma leitura que eu tenho. Legal. Então, assim, essas profissões que a gente ouve ao longo do tempo, que as profissões que serão substituídas, o jeito, não é que o jornalismo será substituído, mas o jeito antigo, raiz de se fazer jornalismo, ele vai ser repensado. Mas nunca vai ser repensado o olhar humano, a alma humana, a base do jornalismo, que é a checagem. Não, o robô não vai pegar um telefone e vai ligar para uma fonte em off para pegar uma informação exclusiva. Então é só o humano que vai continuar fazendo isso. Mas a parte robótica, que é de escrever um textão, de fazer, isso você pode otimizar como tempo. Mas aquilo, deixar o jornalista fazer aquilo que o jornalista deixou de fazer há muito tempo. Isso é o que a gente tem que repensar enquanto comunicador. Sobre a questão das vendas, eu acho que é uma ferramenta a ser talhada, a ser trabalhada por todo colega da área de comunicação. E aí, cara, assim, a internet é um campo muito propício para buscar informação, né? Então, assim, primeiro tem que abrir mão do preconceito sobre isso. Tem que abrir mão. Então, eu não preciso negociar a minha credibilidade para ser um comercial, para ser um vendedor, para começar por exemplo, vender os meus textos. Hoje, cada vez mais, o formato de trabalhar por produção, por job, por pauta, ele está crescendo. Então, se eu sei negociar com um veículo de comunicação, ok, eu vou trabalhar por pauta e saber como negociar melhor isso para você ser um produtor serial ali e ganhar, né, ganhar uma boa grana no final do mês. É uma relação PJ com PJ, uma relação de empresa, mesmo sendo uma empresa de si mesmo, né, o CEO de si mesmo, você saber como negociar melhor para que você possa conquistar a sua independência financeira melhor. Ou mesmo, cara, hoje as redes sociais democratizaram demais, cara, demais, assim, a possibilidade de um criador de conteúdo ser bem sucedido na sua área. As redes sociais estão aí, democratizaram. Eu sou da época que a Globo monopolizava tudo. Era 90% do bolo publicitário para lá e o resto para tudo. Aí você tem aí, eu não vou citar aqui jornalista, mas eu vou citar um criador de conteúdo, o Whindersson Nunes, que nunca precisou de uma televisão, de um veículo, de um canal, para poder ser o que é. Era uma GoProzinha e ele na casa dele, lá no Piauí. E aí um post daquele cara equivale a, às vezes, 6 meses de faturamento de muitas emissoras de televisão hoje. Um post de Whindersson Nunes, e eu poderia citar um monte, Carlinhos Maia, a menina aqui a Virgínia, e por aí vai. Então, assim, você tem que entender esse caminho. E ainda mais, você tendo a técnica jornalística de criar um bom conteúdo, um conteúdo perene, um conteúdo para ser, uau, nossa, eu preciso desse texto aqui. Você criar algo de forma mais profunda, mais contundente, usar essas técnicas jornalísticas a seu favor e ainda conseguir monetizar isso. Então, cara, eu vejo que assim, a gente tem um caminho enorme, mas antes até mesmo antes de se permitir a entender quais são essas técnicas, essas estratégias, eu acho que a primeira lição de casa é esse colega nosso acabar com preconceito. Eu, na minha jornada, eu perdi vários bondes. Vários bondes. Vários cavalos arriados na minha frente que passaram e eu não montei por conta de preconceito. Então eu sou, de novo, testemunha viva, ocular e viva, de não ter me permitido a algumas oportunidades por preconceito. Porque nós somos treinados para isso, para sermos críticos. Não, calma lá, alto lá. Então, eu vou citar na linha do tempo aqui. Então, fui talhado nas redações convencionais. E aí entrou a figura dos blogueiros, da época dos blogs. Né? Então, qualquer pessoa, não precisava ser jornalista, podia criar o seu blog e escrever um diário, escrever sobre filme, escrever sobre, sei lá, lingerie, sobre tecnologia. Então, você criava um blog, nichava aquilo e você tinha um blogueiro. Cara, eu lembro disso como se fosse hoje. Todo jornalista torceu o nariz com aquilo. Não, isso não é jornalismo. Criticava, pau. Resultado, os blogueiros engoliram vários sites de notícia. Logo depois veio a figura do
digital influencer. Você foi um dos jornalistas que torceram o nariz? Total. Não, e eu não entrei nessa onda que veio antes de Você não teve um blog? Não tive um blog. Por preconceito? Poderia ter tido, e por preconceito não tive. Ok. Depois veio a figura do digital influencer. Cara, o que eu ouvia e falava também de, cara, contra, isso aqui é uma modinha, ondinha, não sei o quê, cara. E já tem um tempo que a gente ouve falar nisso. E o fato é que os digitais influencers, né, que hoje virou uma profissão, e aí você pode até questionar o conteúdo, mas você não pode questionar que as marcas estão buscando essas pessoas. Por quê? Porque estão dando resultado. E os veículos de comunicação que sempre mantiveram o nosso emprego já não estão dando mais o mesmo resultado. Então as marcas, porque o dinheiro muda de mão. Então as marcas entenderam que hoje um post, um testemunhal de um influenciador digital, ele está dando muito mais resultado do que colocar um spot numa rádio ou um VT de 30 segundos, de 15 segundos, de 1 minuto numa televisão. Então, por conta desse preconceito, muita gente perdeu o bonde. E eu fui uma delas. Então, com o que eu tinha da visibilidade na televisão na época, tal, cara, poderia ter pensado, vou nichar nisso aqui. Então, assim, eu não estou chorando em cima do leite guardado, eu estou compartilhando de uma história aqui que eu vejo que muito colega ainda tem esse preconceito e hoje está tendo um preconceito da IA. E pedindo para eles, ou dando uma dica, né, de quem já viveu, não tenham preconceito com as novidades. Hoje o preconceito é contra a inteligência artificial, porque é o maior... hoje a inteligência artificial é para o jornalista o que o Uber foi para o taxista, o que o Airbnb foi para o hotel. Então é uma ameaça real de perda de emprego. Então, assim, e o que o jornalista está fazendo? O mesmo que a maioria dos colegas estão fazendo, o mesmo que o taxista fez contra o Uber. Tentar boicotar uma onda. Rejeitar. Tentar boicotar uma onda que não tem como frear, Theo. Não tem como você frear o avanço da tecnologia. O que eu me permiti hoje? Por isso que eu entrei como sócio da Meliva.ai, de uma startup de inteligência artificial que gera conteúdo multimídia em segundos. E aquilo, quando eu vi a primeira vez, eu assustei. Falei, cara, mas eu não vou cometer o mesmo erro de novo, de ter o preconceito, de não entrar nesse caminho, de não entrar, até mesmo para poder, ao invés de criticar, me permitir saber mais a fundo e por dentro, porque não é isso que a gente aprende no jornalismo. Claro. É você criticar com base numa informação que você estudou, que você pesquisou. Então, hoje eu estou dentro da inteligência artificial e posso te afirmar que esse é um caminho sem volta e que a gente agora tem um papel de responsabilidade em fazer com que esse avanço, o crescimento que vai acontecer, que já está acontecendo debaixo do nosso nariz, enquanto a gente conversa aqui, ele vai... o que a gente pode fazer para que a gente seja luz nesse ambiente que ainda está muito obscuro. Então, hoje eu busco trazer o propósito que sempre moveu a minha vida de sempre tirar algo bom daquilo que é dúvida, daquilo que é incógnita, e é o que eu estou me permitindo hoje. Primeiro como uma oportunidade de negócios, aliás, eu vou inverter. Primeiro como um senso de responsabilidade em me permitir entrar em algo que eu tenho medo, ainda tenho medo, mas ao mesmo tempo entendendo que essa é uma tendência, esse é um caminho sem volta e que a gente pode sim criar novas oportunidades com aquilo que a gente tem de melhor enquanto jornalista dentro de um ambiente que pode inclusive ser favorável para o crescimento e o avanço de novos negócios, de novas descobertas, de novas atividades da área de criação de conteúdo. Eu entendo que a gente está vivendo um momento em que esse debate que nós estamos tendo aqui, ele está se expandindo gradativamente. E esse final de semana, no GP Brasil, eu vi uma cena que acho que o cérebro demorou para focar, que foi o Tino Marcos com o microfone da Heineken, fazendo ali algumas entrevistas. Tino Marcos, o Tino Marcos. É só um dos maiores repórteres, né? Para mim o maior, né? Pois é, para mim também. Então, um cara com um texto brilhante que foi da Globo por muitos anos e tal, e estava lá fazendo entrevistas com o microfone da Heineken. Você que é um cara que já se mostrou visionário, né? O que você acha que vai... Para que caminho estamos indo, Marcelo, quando a gente fala de marcas e jornalistas, quando a gente vê Galvão Bueno trabalhando para marcas, Tino Marcos trabalhando para marcas, para que lado estamos indo? Se o Marcelo fosse apostar no jornalismo do amanhã, daria para entender e encontrar uma sinergia maior entre profissionais, credibilidade e marcas? Eu vejo que o caminho é o que sempre aconteceu, mas que hoje para mim está mais claro, que é o caminho da coerência.
É o caminho das... Né, hoje você vê muitas marcas buscando engajamento, em levantar bandeiras, em entrar em causas, mas isso tem que estar no cerne, né, dessa empresa, tem que estar na vocação, isso tem que ser uma verdade, tem que ser coerente. Então, o que eu busco dentro dessa conta aí para que ela feche é a coerência. Então, são marcas que conversam com a minha linha editorial, cara, cai para dentro. São marcas que querem pegar carona naquilo que eu gero de conteúdo, na minha verdade, na verdade que eu acredito. Então, essas marcas são muito bem-vindas. O que acontece hoje é que você... às vezes tem uma marca que fala de sustentabilidade, mas de alguma forma dentro da cadeia ali daquela marca, daquela indústria, ela contrata um produto que tem como base o trabalho escravo. Isso não faz sentido, não é coerente com a mensagem final que ela quer tentar vender para uma comunidade. Então, a coerência, a verdade da origem até a ponta, ela tem que bater. Essa conta tem que fechar. Então é por isso que eu não sofro com a linha editorial, porque eu faço questão de conhecer as marcas que querem andar junto comigo. Tem que fazer sentido. Esse match, essa sinergia tem que acontecer. Então, por isso que eu não sofro com isso. Eu vejo que a coerência tem que ser a base de tudo, inclusive do jornalismo, inclusive do mercado publicitário. Bom, nós temos aqui um quadro que a gente tem uma certa licença poética, chama Furo ou Furada, certo? Furo, a gente sabe muito bem o que é furo, jornalístico, mas aqui é uma coisa assim que a gente adapta um pouco, Marcelo, tipo assim, é bacana ou não é bacana? Você, assim como eu, nós temos mais isso em comum. Você é um jornalista hoje marqueteiro, né? Contador de histórias, faz storytelling, produz conteúdo e tal. Jornalistas migrarem para o marketing usando os diferenciais que a gente aprendeu no jornalismo tradicional. Isso é furo ou isso é furado? Furo total. Por quê? O que a gente traz de bom da redação para contar histórias publicitárias? É isso. É que o jornalismo, eu sou apaixonado, eu sou um jornalista por paixão. E eu sou um defensor da nossa classe e da nossa base. Porque o jornalismo é o que pode... no momento em que os robôs vão escrever, no momento em que existe hoje uma expressão que eu não conhecia na minha época, das fake news, né? Hoje é um mundo de fake news. A base do jornalismo, que é a responsabilidade da informação, é a checagem dos fatos, o cuidado com a informação, ter a preocupação com o timing, mas não se precipitar em colocar no ar, em publicar uma informação equivocada, uma informação precipitada que pode manchar reputações, que podem destruir pessoas, sejam jurídicas ou físicas. Então, essa base do jornalismo é a base que me sustenta e a base que eu defendo. Então, se houver uma migração mantendo essa base para o marketing, para a influência digital, para as redes sociais, mas levando isso, para mim, essa é a salvação, essa é a arca de Noé para esse oceano inundado de um monte de besteira, de um monte de superficialidade, de um monte de porcaria que a gente tem. Então, adorei isso. Muito bom. Verdade. Mas é isso, eu acho que a gente tende a enriquecer a qualidade do marketing, né? Eu acho que nós somos a salvação, cara. Assim, parece uma coisa messiânica, mas eu acho que o jornalismo é a salvação desse novo jeito de contar histórias. Porque o jornalismo tem como premissa, tem como base a responsabilidade. E a responsabilidade constrói a credibilidade. E isso falta hoje nesse ambiente de pluralidade de comunicadores, de geradores de conteúdo, de criadores de conteúdo. Porque essa turma que está conseguindo ganhar só o dinheiro não entende aquilo que a gente aprende na academia e que a gente aprende na lida das redações, do dia a dia de construir. Porque a gente sabe do tamanho da bronca, da responsabilidade que é em você trazer um personagem para dentro de uma matéria. Eu tenho que ter responsabilidade em saber como contar essa história e, às vezes, como não contar essa história. E hoje, no afã de chegar primeiro, né, na internet tem uma máxima de quem chega primeiro bebe água limpa. Mas mesmo nesse time perfeito, nesse real time, né, que o Analytics ali do Google traz, e essa é uma loucura da briga, da guerra das redações digitais, aí, de chegar primeiro, de furar primeiro, de dar essa exclusividade, mas a gente tem que fazer isso com esse cuidado que só o jornalismo nos ajuda a ter essa visão. Então eu vejo que nós podemos ser essa salvação para esse mundo novo aí de contação de história.
Muito bom. Tem sempre um momento aqui, Marcelo, que eu destaco de maneira bem mastigada quais são as características que nós trazemos, que são de fato muito interessantes ao mercado. Então, olhando para você, é muito fácil a gente identificar que a sua principal característica logo de cara é a comunicação. Você é um cara altamente articulado e tal, e eu tenho certeza que grande parte disso veio lá do rádio, né? Então, veio também na televisão, foi construindo e se transformou nesse cara que você é hoje. Você acabou de falar da capacidade que a gente tem de contar histórias e de salvar algumas histórias, porque a gente escolhe muito bem os personagens. São coisas práticas que a gente vai tirando. Então, eu queria te desafiar a dizer quais são as características do jornalista. Você hoje contrata jornalistas também, né? Também, boa. Eu contrato jornalistas também. Também. Hoje, nessa entrevista que eu tive hoje com uma colega jornalista, eu falei, olha, a gente também contrata jornalistas, né? Há uma fama aí do Curta Mais não fazer o jornalismo, é porque é o jornalismo, a gente faz jornalismo aqui como base para tudo que a gente vai fazer. Ai de um produtor de conteúdo do Curta Mais que colocar, por exemplo, um determinado show na agenda do Curta Mais e não checar a data, o horário, o link ali, as informações e não conferir, não revisar aquilo. Porque eu estou prestando, se eu errar em alguma coisa no que é básico da informação do serviço, eu estou prestando um desserviço à minha comunidade, à minha audiência. Isso, para mim, é jornalismo. É um jeito de fazer jornalismo numa linha editorial cultura, numa linha editorial mais leve. O Curta Mais trabalha com soft news, né, e não hard news. O hard news ainda requer ainda mais responsabilidade porque você está trabalhando com aquele afã da agilidade, do factual. O soft news, você tem um jeito mais leve de contar histórias, de trazer a agenda cultural da cidade. Mas, cara, erra uma data. Aí mobiliza uma galera para fazer bate lá na porta do teatro ou do espaço de eventos, mas o cara... Não, mas tá aqui, ó, tá escrito no Curta Mais. Acabei com a minha credibilidade. Então, o cara pode até ser um publicitário ou um copywriter produzindo conteúdo para o Curta Mais, mas ele tem que entender que a base do que a gente faz é o jornalismo. Cheque como um jornalista. É isso aí. Imagina aqui, nós estamos sendo vistos por colegas jornalistas, alguns deles estão ali encontrando no seu discurso fontes de coragem, porque ele quer entender como ele pode se posicionar no mercado. Então, eu queria te perguntar, quais são, na sua visão, as características práticas que um jornalista tem que são bem vistas no mercado e que muitos outros profissionais muitas vezes não carregam na essência? A comunicação, por exemplo, networking, facilidade de lidar com pressão, coisas do tipo. A comunicação, para mim, é a principal ferramenta para você se dar bem na vida. E o jornalista, via de regra, tem essa ferramenta, afia essa ferramenta na academia e depois no mercado. Pelo menos, em tese, é assim. A gente treina, né? Faz fono, enfim. E a comunicação já está provada. A comunicação é o que trouxe os grandes oradores, os grandes comunicadores que venciam as guerras, o que contavam as guerras. E então, assim, a comunicação sempre foi o ativo principal aí para o sucesso, né? E eu gosto de falar de sucesso da forma mais ampla do que significa essa palavra. Mas, além disso, além de uma comunicação, eu penso que é desenvolver uma verve comercial. É desenvolver o lado comercial. Mas, Marcelo, eu não gosto, eu detesto. Você não precisa e não tem que gostar. Mas é uma questão de sobrevivência, de independência financeira, de crescimento financeiro e de conquistar um lugar ao sol. Você tem que saber vender, você gostando ou não disso. Se você me perguntar, você gosta? Não gosto, mas sei fazer e aprendi a fazer bem. O simples fato de se comunicar bem já é, de certa forma, uma venda? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, você tem que ter técnicas. Venda é técnica, venda é estratégia. É claro que você não tem muito disso, né, de você criar um personagem. Não, eu não vendo aquilo que eu não acredito. Não vendo. Se eu vendo, eu falo com muito entusiasmo para qualquer cliente do Curta Mais, porque eu sei que se eu tenho uma boa história, ela vai bombar, ela vai viralizar a partir do Curta Mais. Então, eu busco encontrar a história certa para dentro da minha plataforma, porque eu sei que essa história vai funcionar ali dentro. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Então, todo o meu Media Kit foi montado em cima de uma verdade, de uma segurança, de entregar algo que eu sei que eu vou... de oferecer algo que eu sei que eu vou entregar. Então, eu penso que, assim, botando dentro desse balaio aqui do que esse nosso colega precisa pensar ou repensar,
Isso, é abrir mão desses preconceitos, as duas coisas podem caminhar juntas, é a credibilidade, é você afiar essa comunicação, mas também trazer para dentro desse ativo que a gente já tem como contadores de história, essa veia comercial. E saber, nichar, escolher, saber onde é que você tem mais facilidade. Tem uma coisa que me abriu portas. E isso, a comunicação e os veículos de comunicação que eu passei, me ajudaram muito. Porque você estar num veículo de comunicação, você já está numa vitrine. Ou seja, o seu nome, a sua imagem, a sua voz, ela já vai te dar pelo menos uma parte desse caminho andado, né? Já vai te dar um meio caminho andado. Você já te vi na televisão, por exemplo. Eu estava entrando aqui, você errou o número da sala, que é o estúdio aqui. É 404 aqui? Não é 404 aqui. Aqui é 403. Não. Não? Hã? 203. Eu botei o 4, tô doido. Não, mas aí errei mesmo. O porteiro falou, não, mas esse aqui é um outro lugar. Não, você veio para um podcast? É do rapaz que era repórter e tal, não sei o quê. Então, ou seja, você já tem uma imagem conhecida. E isso é um ativo. Que as vitrines, né, os veículos de comunicação enquanto vitrines nos ajudam. Porque onde que eu quero chegar nisso? A gente tem que ser ético. A gente não vai usar isso para poder, por baixo dos panos ali, fazer networking. Isso é ruim. Isso é feio. Né? Você usar o veículo que você trabalha para fazer os particulares. Concordo. Né? Isso não é eticamente correto. Eu não gosto disso. Nunca fiz isso, mas você tem que entender que você sai de um veículo, eu falo isso para um monte de colegas, viu? Eu já falei isso demais. Não perca o time, porque vão te esquecer. Vão esquecer do seu nome, vão esquecer do seu rosto. Então aproveita, já que você está agora fora, pega esse tempo aqui que você tem, que é curto, que passa rápido, as pessoas têm memória curta, os seus fãs têm memória curta, então aproveita esse momento agora para você pensar em algo a fazer, já que você não pensou antes, então agora é o momento de você pensar no que fazer. Então, uma assessoria de imprensa, uma produtora de vídeo, um site de notícias, vai gerar, então, por exemplo, sei lá, eu gosto de tênis, então eu vou ser um jornalista que vou falar de tênis. Vou começar a entrar no mundo do tênis, vou estudar isso e vou começar a gerar conteúdo relevante com as propriedades que eu tenho enquanto jornalista e vou usar isso a favor e vou nichar. Então, pensa no que você vai fazer e usa a seu favor o nome que você construiu dentro dos outros canais de comunicação. Então, porque isso já é uma forma de você abrir portas. Aqui é fulano que trabalhou em tal lugar. Então, isso me ajudou demais a iniciar o meu próprio negócio. Então, o relacionamento que você constrói é fundamental. Então, se tem uma coisa, Theo, que para mim o meu maior ativo, não é o Curta Mais, não é a minha comunicação e não é o meu dom de vendas. O meu maior ativo chama-se relacionamento. Se hoje o Curta Mais quebrar, eu pego o meu telefone e eu consigo viabilizar alguma outra história. Pelo relacionamento que eu construí, pelas portas abertas que eu deixei, pelos contatos, as conexões que eu fiz, sabe aonde? Ao redor da mesa. É por isso que eu gosto tanto desse formato de podcast. Podcast eu faço, eu tenho o meu podcast, então eu digo que o podcast ele tem feito tanto sucesso porque ele resgata algo que tem sido cada vez mais perdido, que é a mesa, é a conexão da mesa. Até o momento aqui a gente não pegou no celular, a gente está tendo tete a tete. Então as minhas relações, esse networking que eu não gosto, mas eu batizei uma nova expressão, tá? Essa é minha. Oba. É o table working. Table working. É você fazer negócios à mesa. Eu adorei essa sua relação, faz todo sentido. Mas todos. A gente fica linear, né? Olho no olho. É por isso que o podcast tem feito tanto sucesso, porque as pessoas estão carentes, cara. É genial essa cada vez, assim, tem uma coisa lá em casa que lá em casa é proibido meus filhos assim pegarem celular na hora. Aliás, é proibido, os meus meninos são pequenos, 6 e 4 anos hoje, então ninguém tem celular. De vez em quando eu deixo assistir alguma coisinha ali, mas ninguém tem celular e não vai ter no mínimo até 10, 11, 12 anos ali. E se for ter, vai ser uma ferramenta de trabalho aí, mas eu ainda vou repensar. Isso é um assunto para um outro podcast. Mas assim, é que a mesa hoje é uma raridade nas famílias, é uma raridade nas relações de amigos. Você sai para beber, você sai para tomar sai para um happy hour, cada um no seu celular. Então, eu vejo que as pessoas estão tão carentes desse tete-a-tete, desse resgate da mesa, que por isso o podcast faz tanto sucesso, é um tipo, né, um formato de conteúdo cada vez mais acessado, porque são essas conversas informais cada vez mais raras, mas tão poderosas. Olha quanta coisa boa que a gente falou aqui, que pode fazer sentido para um monte de gente. E a gente só conseguiu entrar nesse nível de profundidade por conta da mesa.
Uhum. Você falou do table working, né? Uhum. E você disse que o relacionamento. E aí, só para complementar, o fato de ser jornalista contribuiu para a construção desses relacionamentos? Contribuiu porque, como eu disse, assim, eu passei por grandes emissoras. Ou seja, até hoje, cara, 15 anos depois de ter saído da televisão, alguém me olha, eu vejo que ela está me olhando. É claro que hoje o Curta Mais tem podcasts, cortes da internet que viralizam. Já mistura na cabeça das então, pessoas. Mistura, mas assim, eu consegui, Theo, fazer o timing perfeito. Tanto é que o Curta Mais nasceu, vou até te contar isso. Eu estava dentro do veículo de comunicação, na TV Anguera, afiliada da Globo em Goiás. E o Nando, falecido, saudoso Nando, foi ele, o próprio Jackson Abrão, que era o nosso gerente geral de jornalismo, o Ronaldo Ferrante, o Ronaldo Ferrante também é testemunha disso, porque quando eu tive a ideia, as primeiras pessoas que eu fui perguntar e validar foram os meus diretores, os meus superiores. Olha, eu estou com essa ideia de fazer um guia turístico para a cidade, para poder atender esse público flutuante, que chega aqui e não sabe o que fazer. Eu quero saber se tem algum problema com a empresa, porque não deixa de ser um veículo de comunicação. E assim, eu validei com todos os meus diretores, com todos os meus superiores, se aquilo era possível de conciliar. E tive a carta, o sinal verde para poder fazer. Só que a coisa cresceu. a coisa cresceu. Esses dias eu encontrei com o Breno, um colega, hoje CEO da Jaime Câmara, ele brincou. A gente foi almoçar e ele falou: Marcelo, tem uns dos arrependimentos que eu tenho é de ter deixado sair da TV Anguera, porque à época eu ainda ofereci para fazer o Curta Mais como sócio, como dentro da Jaime Câmara. E hoje acaba que, claro, que eu tenho uma linha editorial muito própria, do Curta Mais, de trabalhar cultura e entretenimento. Mas eu cheguei a oferecer essa possibilidade. Poderia estar no G1. Poderia ser tá dentro do guarda-chuva da Jaime Câmara. Mas todo esse cuidado. Mas assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, ter estado nas emissoras de rádio que eu estive, nas emissoras de televisão que eu estive, tudo isso me ajudou a ter um nome conhecido e me abrir portas. Então, na hora de poder viabilizar a minha história, o meu negócio, sem sombra de dúvidas, e aí tem muito de gratidão, tem muito de reconhecer. Então, eu sempre tive muito cuidado em não criar algo que seja para concorrer com alguém que me deu a oportunidade. Esse sempre foi um cuidado que eu tive, sabe? Mas tudo que eu aprendi nesses lugares me ajudaram como repertório para criar o meu próprio negócio. Porque, Theo, nós somos criativos, cara. Eu não preciso agora, nossa, que sacada do Theo, e começar a ter inveja e querer criar um negócio igual ao seu. Porque senão eu vou estar abrindo mão daquilo que você, todos nós aqui, quem está nos assistindo, tem, que é a capacidade de criar. O ser humano, ele é criativo por natureza. Então, se eu tenho uma capacidade de criar, eu posso, o Chacrinha dizia isso, nada se cria, tudo se copia. Mas eu posso até me inspirar em algo que você fez, mas se eu copiar, se eu fizer exatamente a mesma fórmula, cara, eu vou estar perdendo, primeiro, uma grande oportunidade de trazer algo novo, de trazer algo dentro daquilo que é a minha história, a minha vocação, o meu chamado, e talvez com aquilo que só eu posso fazer, eu vou resolver uma dor que ainda não foi resolvida. E o que tem no mundo é dor para ser resolvida. Então, a gente perde, quando eu copio alguém, quando eu plagio alguém, eu perco a oportunidade de criar algo novo para poder resolver um problema que está aí, que ainda ninguém existiu, e tem um monte de problema ainda para poder ser resolvido. E aí talvez seja essa a chance de conseguir construir uma independência financeira. Eu tenho todo cuidado aqui, porque vocês, meus convidados, são pessoas inspiradoras. E você, que eu estou olhando, meu olho está brilhando assim de ver o entusiasmo com que você fala das suas conquistas, do seu negócio. Mas a gente tem que ter um cuidado também para dizer para os nossos queridos colegas que estão nos acompanhando quais são os riscos. E por isso eu vou te fazer mais uma pergunta do Furo ou Furada. Porque você falou, aproveite que a sua imagem ainda não está gasta, todo mundo lembra de você. E hoje a gente pode transferir isso para as redes sociais. O cara está lá na TV Anguera, e ele tem uma audiência de rede social, que é uma audiência acostumada, treinada, aquecida para aquilo lá. Então, minha pergunta de Furo ou Furada é: acreditar que a sua audiência, ali, você como jornalista, repórter, é a mesma audiência que vai te impulsionar para um negócio fora da televisão. É furo ou é furada, ou mais ou menos? Ou a gente precisa construir uma nova audiência? Me conta aí.
Não, eu acho que é furo. Eu acho que isso vai muito do jornalismo opinativo, né? Quanto mais você tem a opinião própria, você tem esse espaço do improviso, de mostrar que você tem a sua personalidade, que casa com a linha editorial do veículo que você trabalha, mas você tem personalidade de trazer para si um comentário, né, uma opinião, eu acho que você está construindo, né, a sua comunidade, a sua audiência. Gente que, opa, o que esse cara aqui fala faz sentido para mim. Tanto é que você vai lá, por exemplo, pega lá na Globo News, tem gente que detona determinado comentarista. E tem outra pessoa que fala, não, essa sim, é isenta. Né? Porque ainda mais hoje, num momento que a gente está tão polarizado. Você tem né, gente com opiniões formadas. Então, se você é um jornalista opinativo, eu acredito que você está construindo uma autoridade nas suas redes sociais de quem te acompanha pelo veículo, mas também de quem gosta de você, por aquilo que você é. Perfeito. Então, naturalmente, ao sair daquele veículo de comunicação, acho que você vai ter, sim, vai continuar tendo aquela audiência dentro do seu canal. Olha que incrível isso. Na minha época não tinha isso não, cara. Uhum. Na minha época não tinha essa coisa, assim, de ser um repórter da TV Anguera. Esses dias eu estava conversando com o Loares e ele me falando que eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada de arquivo. Meus filhos não sabem que o pai foi repórter de televisão. Você nunca tentou buscar? Então, aí eu encontrei com o Loares. A Record dizem que não tem nada. Não. Eu falei, Marcelo, eu tava lá, cara, garimpando umas coisas de arquivos, tava fazendo os especiais, e eu vi um monte de coisa sua. Eu falei, não acredito. Que legal. Sério, cara, então você vai ter que me mandar isso. E ele me garantiu, Loares, você trata de me mandar esses arquivos, porque não tem nada. Seriam as únicas coisas. Cara, eu fiz matéria nacional para Record, para Globo, e não tem nada. Uhum. Ao vivo, assim, mas onde que eu quero chegar? Porque eu fazia o quadro no Goiânia Urgente, que depois virou Balanço Geral, eu fazia a Praça do Bandeirante, o ao vivo na Praça do Bandeirante, e eu tinha um apelido, que era o Príncipe da Praça. Eu adoraria ver cara, assim, esse corte, seria lindo. Não, Vamos ao vivo com o Príncipe da Praça? Não, ia brincar. Quem que te chamava? Era o Raquel Loares? Azeredo, depois o próprio Loares também, às vezes cobria ali. Mas assim, o que eu quero dizer é que naquele momento, cara, assim, eu era uma subcelebridade, velho. Cara, eu assim, ia pra periferia, pros bairros, no momento que ainda a televisão exercia um monopólio ali, a Record sempre teve esse lado popular ali, e fazia isso como ninguém. Cara, eu fazia ali, era um assistencialismo de conseguir cesta básica, arrecadação de roupa, casar gente. Eu fiz os 4 casamentos lá. Então era o Príncipe da Praça. Imagina se tivesse rede social. Imagina, não, assim, ia ser uma explosão. Então, na minha época, eu não tive isso, de conseguir construir uma audiência própria nas redes sociais. Hoje, por mais que o jornalista seja proibido de criar conteúdo, de monetizar aquilo, mas você acaba gerando conversão. Eu quero acompanhar o Theo, bonitão ali e tal, quero seguir, Então você tem isso hoje naturalmente por conta do crescimento das redes sociais. E fixação da imagem em outras ferramentas. A pessoa lembra de você ali o dia inteiro, né? Então acho que, assim, sem desmerecer, né, a competência, mas eu acho que hoje encurtou muito o caminho dessa transição de uma independência assim, profissional. Tipo, o cara sair Porque eu acho que as redes sociais, de novo, democratizaram esse acesso e empoderaram os criadores de conteúdo para não ficarem reféns de um monopólio, de um veículo de comunicação, de canais de comunicação. Você é o seu canal hoje, né? Então você faz ali, você pega as principais redes sociais e você cria uma plataforma Theo Taveira. Então, eu acho que facilitou muito para quem sabe usar. Mas, assim, de novo, tem que abrir mão de preconceito, tem que estudar os algoritmos, tem que entender o que funciona. Não vai ser a mesma coisa que você fazer uma matéria e ir para lá emplacar e todo mundo dá notícia disso. Você vai ter que entender como é que funcionam os algoritmos e usá-los a seu favor. Então, eu vejo que, no meu caso específico, e eu acho que isso, não gosto dessa palavra, eu penso que hoje precisa ser replicado, é você construir relacionamento, cara. Você construir relação. Eu lembro, eu virei quando eu saí do SBT, fui repórter da TV Serra Dourada. E quando eu saí de lá, cara, eu não queria mais mexer com televisão. Foi minha primeira experiência em televisão e eu queria ser representante de material para construção. Uma das coisas que mais, você não me perguntou isso, mas o que me fez sair da televisão? O Curta Mais, mas um dos motivos foi isso aqui, ó. Poder usar camiseta, cara. Nossa, eu acho que eu também. Em Goiás. Acho que eu também. Porque naquela época eu era obrigado, mesmo num sol de 40, num
clima de 40 graus, usar terno e gravata, e naquela época ainda o carro não tinha ar-condicionado. Essa parada eu peguei também, mas tinha ar-condicionado na época. E ainda a questão de não ter final de semana, feriado. Cara, eu passei quatro Réveillons cobrindo Praça Cívica, Réveillon na Praça Cívica, e meus amigos viajando. Então aquilo... Eu cobri 2. Né? Então, eu sei essa dor, eu compartilho. E hoje eu vejo essa turma nova aqui falando, mas como assim tem que trabalhar em feriado? Eu olho assim... Sabe nada. Sabe nada, inocente, né? Então, assim, eu construí relacionamento, cara, assim, e foi o que me trouxe aqui, mesmo no meu momento, lá em 2007, né, 2009, que eu ainda conciliei uns 2 anos como repórter, o Curta Mais. Mas saber ter essa liberdade de fazer a minha agenda, mas o que eu me lembrei aqui, eu lembro que eu fiz uma reportagem, olha isso, eu fiz uma reportagem de uma invasão de sem terra numa fábrica. Por aqui? Em Goiás. Invadiram uma fábrica e pararam a produção dessa fábrica, e eu fui lá e conduzi jornalisticamente o assunto de modo que eu ouvi os 2 lados. Eu ouvi o lado sem terra e eu ouvi o lado do empresário. E eu tratei a minha reportagem de forma isenta. Cara, esse cara descobriu meu telefone e me falou, Marcelo... O dono da empresa. Uhum. Eu quero te parabenizar pela isenção com que você nem falou de um lado, nem pendeu para um lado, nem para o outro, mas a isenção com que você tratou a matéria foi a primeira empresa, foi a primeira pessoa da imprensa a tratar dessa forma. Então eu quero te parabenizar. Eu quero te dizer o seguinte, ó, o que você precisar, o dia que você precisar, foi isso que ele falou, o dia que você precisar de alguma coisa de mim, você pode me ligar. Está aqui meu telefone. Entrou num ouvido, saiu no outro, só que eu saí da televisão. Tempo depois eu queria ser representante comercial. Porque na minha conta, cara, eu faço meu horário, faço meu tempo, vou ter meu final de semana e vou ganhar dinheiro vendendo coisas que eu sabia vender. Resultado, lembrei desse cara. Liguei para ele por uma informação, pela uma condução isenta de uma reportagem. Falei, na hora, vem aqui e tal, não sei o quê. Virei representante comercial, passei. Falei, o que você está precisando aí que eu vou atrás? E ele precisava... Essa história é boa. Foi uma rede de material para construção e ele precisava de uma... Cara, a gente quer vender pedra aqui. Como assim pedra? É a única coisa que a gente não tem, porque as grandes representações já estavam na mão, né, dos donos dessas representações. E o que eu posso vender, o que você não tem aí ainda? Eu não quero concorrer com ninguém, já sei que as grandes representações já têm dono, o que você precisa que você ainda não tem que eu vou atrás? Pedra. Vender pedra. Pedra, que tipo de pedra? Ardósia e granito. Eu quero vender embalado, separada já por metro quadrado na gôndola das minhas lojas. Tá. Então, cara, granito eu não consegui, porque já tinha nas lojas especializadas, e eu consegui a ardósia, identificar a ardósia, um piso barato, mais barato do que o piso comercial, e eu fui lá em Papagaio, em Minas Gerais, cara, e fui lá e consegui identificar fornecedor. Sei que no primeiro mês, na primeira venda que eu fiz, me manda uma carreta, uma carga fechada aí que eu quero fazer o teste. Eu sei que na primeira carga eu ganhei tipo 6 meses do que eu ganhava como jornalista. Vendendo uma carga de ardósia. Tem alguma coisa errada aqui. Cara, aí eu falei, nossa, isso aqui tá bom. Só com a comissão. Isso aqui tá bom demais para ser verdade, cara. Aí, sei que 3 dias depois, o comprador me falou, me manda mais 3 carretas dessa. E aí, Theo, eu virei o maior vendedor de ardósia para lojas de materiais de construção de Goiás, da história de Goiás. Então, assim... tudo começou naquela reportagem. Numa reportagem, mas numa reportagem isenta. Então eu não usei aquilo como eu vi que o cara falou, olha, e eu me senti à vontade para poder fazer isso, olha, eu não pedi nada, eu só falei, olha, já que você falou, eu estou aqui, eu estou pivotando aqui, estou mudando aqui de profissão, eu queria virar representante comercial de material para construção, valor agregado, fiz aquela conta toda, valor agregado maior, então se eu faço uma venda eu tenho uma comissão maior, então tem giro, eu queria fazer isso. Falei, então é pedra que eu estou, e eu fui, eu criei um modelo novo de negócio na época, e aí, assim, por que eu saí disso mesmo ganhando muito dinheiro? É porque, 2 anos depois, uma colega minha, Núbia, que era editora-chefe da Record, Núbia Lobo. Eu conheço a Núbia, foi minha chefe. Então, quando eu cheguei na TV, ela estava lá. A Núbia, beijo pra Núbia. A Núbia lembrou de mim, cara. 2 anos afastado do jornalismo. Marcelo, onde você tá? Falei, vamos voltar pra televisão? Falei, mas nem que a vaca tussa, Núbia. Mas como assim, Marcelo? Nossa, eu lembro de você fazendo... Eu quero você aqui na Record.
Não, Nubio, eu sou representante comercial, estou ganhando dinheiro, então, não, mas a Nubio me falou isso. Vai te ajudar, vem, você, meio período, você fica de manhã e continua atendendo seus clientes à tarde, e vai fazer mais sucesso, ainda vai vender mais ainda com a sua cara na televisão. Eu acabei voltando para a televisão, foi quando surgiu esse convite do Boris Casoy de ir embora para São Paulo, aí tempos depois eu não consegui mais conciliar com a vida de representante comercial, voltei para as redações e fui muito feliz até surgir a ideia do Curta Mais, em 2006 para 2007. É legal olhar para você e ver que quando você lembra, o coração aquece, né? Eu adoro, cara, adoro. É muito legal. Adoro. O Curta Mais, Theo, assim, eu acho que é importante aqui falar, assim, uma das coisas que me incomodavam, isso soa demagogia, mas quem me conhece sabe que não é. Eu sou um cara que, a minha história pessoal foi muito disso. Eu venho de uma história muito sofrida, de uma vida porrada mesmo, punk, e não falo isso como vitimização, mas como estímulo mesmo para quem, né, porra, tudo dá errado, tal. Então eu sou esse cara improvável que conseguiu mas conseguiu uma independência financeira, construir uma família linda, conseguiu sucesso que vai muito além da questão financeira. Então eu sou um cara muito feliz com a minha jornada, com a minha história, e eu estou muito aquém daquilo que eu quero chegar. O Curta Mais está num momento de expansão, né, de crescimento para outras praças. 2025 agora a gente vai abrir em vários lugares. Mas assim, uma das coisas que me incomodavam muito no jornalismo raiz, tradicional, é que é a máxima de que notícia ruim é que vende. Isso me incomodava, a ponto de eu estar fazendo uma matéria fria, mais bacana, gostosa de fazer, e eu ter que largar tudo aquilo lá para poder priorizar uma notícia uma notícia que eu sabia que ia bombar, uma tragédia. Então a tragédia sempre, né, abre o jornal, geralmente abre o jornal como a principal notícia do dia. Então, e aquilo sinceramente me incomodava, eu saía mais pesado, né, e voltava, saía da redação mais pesado, e aquilo sem nenhuma demagogia, mas aquilo a mim, tem muita gente que gosta disso, mas aquilo me incomodava. E eu fui para Florianópolis, de férias da televisão na época, e fui lá para curtir, ficar ali 2 semanas, 15 dias, e ao chegar lá eu percebi uma dor, quando ainda não, então não era sobre dinheiro. O Curta Mais não nasceu baseado numa necessidade financeira. Eu estava bem na televisão, estava sendo preparado para ser repórter de rede, para quem sabe ser um âncora lá, então estava vivendo um bom momento como repórter. E aí surgiu, nessa minha viagem de férias, e é aquela história do ócio, né? Do ócio criativo. Já estão me avisando que o nosso papo está com 1h30 aqui já. Sério? A gente já daqui a pouco a gente encerra. Não, que isso, credo. Vamos terminar. Mas a história do ócio criativo, né? Então, de férias, eu estou estudando a questão do hiperfoco, né? A importância da gente se desconectar, às vezes quando a gente está disperso demais, sair para deixar a cabeça. E aí, no momento de férias, de silêncio, de ócio, né? De nada para fazer, surgiu a ideia do Curta Mais, porque foi em Floripa, um dos principais destinos turísticos do país, que eu senti na pele a falta de informação na minha mão. Na minha mão. Então a dor foi sua. A dor começou, eu falei, cara, e eu estava com um amigo meu, falou, cara, se a gente está sofrendo aqui, imagina quem chega em Goiânia, cara, o que não deve sofrer. Para achar alguma coisa para fazer. Para achar uma coisa para fazer. O que tem de bom para fazer hoje em Goiânia? Esse foi o insight. Porque eu estava lá numa segunda-feira em Floripa, cara, o que tem de bom para fazer hoje? Eu fiquei, cara, imagina alguém no hotel, nesse momento lá em Goiânia, perguntando o que tem de bom para fazer hoje, segundona, terça-feira em Goiânia. Hoje, terça-feira. O que tem para fazer hoje de bom em Goiânia? O Curta Mais nasceu para responder essa pergunta. O que tem de bom para fazer hoje? Se você entrar agora no Curta Mais, você vai ter uma dica do que tem de bom para fazer hoje em Goiânia. Então, a gente veio para resolver uma dor. E a boa notícia para mim, para estimular quem está na dúvida ainda se faz ou não, começa ou não um negócio, é que o Curta Mais começou sem capital de giro. Eu não tinha recurso para poder bancar 20 mil guias impressos. Não tinha. Então foi o meu relacionamento, a minha capacidade comercial, a minha visão, o meu tesão por aquela ideia, porque eu sabia que o Curta Mais ia dar certo. Os meus cinegrafistas, todo dia eu entrava no carro e ia anotando as ideias, eles viam a minha empolgação, uma empolgação que não era um fogo de palha. Eu sabia que ia virar. Porque eu sabia, eu tinha seguro. Cara, eu sofri na pele lá, então vai funcionar aqui em Goiânia. Eu lembro que o que eu mais ouvi era, você está doido? Criar um guia turístico numa cidade que não tem turismo? Goiânia? Eu falei, mas como não tem turismo se tem hotel?
Tem turismo de negócios, tem turismo de eventos, então tem. Um turismo não é um turismo, não tem atrativos naturais, mas tem um turismo aqui. Então, vamos pensar, tem um cara que vem do interior para vir para a capital, para fazer compras, tem um turismo de eventos e de negócios. Tem congressos, tem feiras, então, peraí, tem um público flutuante aqui, então tem um nicho, ninguém está trabalhando esse nicho aqui. Então, identifiquei essa dor e transformei essa dor numa oportunidade de negócio que já na primeira edição, lá em 2007, me trouxe tipo 10 vezes mais do que eu ganhava como um jornalista empregado. Edição impressa, diga-se de passagem. Edição impressa, mas já nasceu com site também, com uma comunidade no Orkut. Marcelão, para a gente ir terminando, eu vou te pedir... Primeiro eu vou explicar um pouco da ideia disso aqui, né? Por que é a última pauta? A gente sabe que tem muitas pautas da nossa vida e o jornalista vai ter pauta a vida inteira, né? Mas a última pauta é aquele momento em que alguma coisa acontece e você começa a se preparar para esse momento. Esse projeto aqui, em que nós estamos trocando informações, ele é para ajudar os nossos colegas a se prepararem para a sua última pauta, para aquele momento que ele vai abrir o Curta Mais dele, que você se preparou. Então pensa aí um pouquinho, o que você pode deixar de recado para esse nosso colega se preparar para a última pauta, enquanto eu faço um merchanzinho muito rápido aqui do meu próprio projeto. Você está aí acompanhando a última pauta, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, a gente tem perfil no TikTok, no Instagram e, acima de tudo, a gente tem gente muito competente, como o nosso querido Príncipe da Praça aqui, que fez uma trajetória muito legal do jornalismo para o empreendedorismo e que usa as aptidões do jornalismo, tantas aptidões que a gente aprende nessa pancada deliciosa que é o jornalismo e que traz hoje para a vida de empreendedor. A última pauta nada mais é do que uma força para você conseguir olhar para o jornalismo como uma oportunidade também de negócio, de empreender. Olha, meu irmão, eu vou falar para você, Marcelo Albuquerque, Príncipe da Praça, não é Marcelo Mota, é Marcelo Albuquerque. Acho que quem trouxe esse apelido foi a Mátia. Mátia, minha querida, um beijo para você, já falei do Loares, tem um monte de gente querida, amigos de longa data do que a redação me trouxe, mas eu acho que foi a Mátia Rodrigues, que era minha produtora na época lá na Record, que me chamou, agora vamos lá, o Príncipe da Praça, você tá aí, esse negócio pegou. Bom, vai ficar o Príncipe da última pauta. Nunca vou esquecer desse momento. Primeiro, queria dizer que te admiro ainda mais. Legal demais ver o seu brilho nos olhos. Você é um cara que faz a gente falar, ter certeza de que empreender realmente vale a pena. E, cara, pra gente terminar, Marcelão, olha aí pra essa turma que tá te assistindo e falando assim, pô, eu também queria usar um óculos desse de R$1.500. Tô brincando. O que dizer para as pessoas se prepararem para a última pauta, Marcelo? Esses nossos colegas que merecem o mundo, né? Por tudo que enfrentam aí no dia a dia. Ô Theo, assim, cara, primeiro te parabenizar de novo pela ideia, pela grande sacada. Muito obrigado. Não é muito massa, cara. A última pauta, o nome, né, te traz um monte de reflexão aí, mas assim, falar para você, colega, falar para você, Theo, também, que está aí nessa jornada e que tem tanto a servir. Eu acho que o empreendedorismo, de novo, eu penso que o empreendedorismo é sobre servir pessoas. Então, quando eu pensei no Curta Mais, eu pensei em como eu poderia ajudar a gente. Sou demagogo, mas que se lasque quem pensar assim. Aí é um problema de quem pensar assim. Mas quem me conhece sabe, esse brilho nos olhos que você está me vendo é porque eu sei o que a gente... E que na maioria das vezes não há reconhecimento, tá? Então, empreender é sobre isso. É não esperar reconhecimento na grande maioria das vezes. Então, eu sinceramente, eu tenho em 17 anos, que é meu filho mais velho, né, o Curta Mais é o meu adolescente, um senso de dever, de uma folha de serviços prestados. Não de dever cumprido, porque tem muito mais coisa ainda pela frente, mas um senso de dever cumprido, assim, com a promoção da nossa cidade, com a cidade que me acolheu, me permitiu, me proporcionou tudo aquilo que eu construí na minha vida. E o Curta Mais nasceu de uma percepção de uma lacuna que havia na nossa cidade, de um serviço de informação que unificasse o melhor que essa cidade tem e pudesse contar isso de uma forma muito direta, rápida, gostosa, criativa, para esse público flutuante. Tempo depois eu percebi, com essa visão comercial e também com uma percepção de quem mora na cidade, de uma dor local, que o morador da cidade é um turista na cidade que mora. Então a gente passou a criar conteúdos para esse público local, porque você deve se perguntar, ou alguém deve perguntar, Theo, o que tem, onde que nós vamos comer hoje, hein? O que tem que fazer hoje em Goiânia? Então a gente entendeu também que essa é uma dor para quem mora na cidade. Então, eu penso que você que está aí sem
ainda sem perceber o que é começar deixa eu trazer aqui um rápido manual, né, do que fez sentido para mim, do que eu, de alguma forma, posso deixar como contribuição aqui. Primeiro, entender que não há caminho fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E por que nem todo mundo faz? É porque não é fácil. Então, é ter perseverança. É ouvir um monte de nãos e se você teve um insight, teve a visão, lá na frente, que não é para todos, é para poucos, né, ter essa visão, saber. Eu já sabia que o Curta Mais teria a sede que tem hoje. Já sabia mesmo, eu já sentia que tinha ali match, que tinha sinergia com aquela ideia, ela tinha capacidade de ser executada e tinha capacidade de escala, né? O nome Curta Mais já foi pensado para ser Curta Mais Goiânia, Curta Mais Brasília, Curta Mais Uberlândia, Curta Mais Foz do Iguaçu, Curta Mais Vitória, para ser escalável. Você já não escolheu um nome que teria Goiânia no nome? Porque... Não, okay. Quase foi. Mas aí essa visão já... cara, isso aqui serve... se servir para Goiânia, serve para qualquer lugar. Legal. Então, já foi pensado para poder escalar. Então, já comece sabendo que você vai ter um monte de desafios, um monte de haters, inclusive haters íntimos, de amigos seus tentando te tirar da ideia. Não, você está doido, cara. O que eu mais ouvi, eu sei, você está doido, cara. Você é o futuro William Bonner. Você deixar uma carreira em ascensão no telejornalismo para criar um guia turístico numa cidade que não tem turismo. Então, imagina se eu fosse... Mas eu já sabia. Né? O empreendedor tem essa capacidade de ver além do momento ali, né? E isso é sobre fé também. Eu sou um cara que temente a Deus, então e fé é a certeza das coisas que não se vê. Então eu sabia que muita gente que estava no meu lado ali, às vezes até falando isso com uma certa proteção, com carinho, com cuidado, mas, cara, eu me permitia abrir mão de um sonho que era o objeto do desejo. Eu estava num lugar que 9 entre 10 jornalistas queriam estar, que era na principal emissora de TV do estado e tudo. Então, primeiro é isso, não se desanimar assim com as dificuldades, porque empreender não é para amadores. Empreender é saber que você vai pedalar uma bicicleta na subida, e se você parar de pedalar, ela vai cair, você vai cair. Essa foi a melhor descrição que eu vi até hoje. E é isso mesmo, né? Eu e o Douglas estamos aí para contar aí, né? Então, assim, essa bicicleta aí. Você vai cair. Então, saber disso é ter essa consciência, não há flores, não, né, é isso. Você vai ouvir muito, você vai sair da condição de empregado para empregador. Então você vai começar a ser o alvo de um monte de gente que acha que você está ali para ferrar a vida de gente. Não está, eu sei disso. A minha prioridade, acima de qualquer outra coisa, é honrar a minha equipe, a folha de pagamento que eu tenho eu posso abrir mão de qualquer coisa, mas isso eu não abro. Posso não pagar os melhores salários, posso não ser o exemplo de chefe, de liderança, mas ninguém nunca vai falar que eu deixei de pagar um salário um mês. Ninguém. Isso aí eu não levo para mim, para minha sepultura. Então, por quê? Porque eu sei que a pessoa está ali se doando, se servindo ali, dedicando. Então, eu preciso me virar nos 30 para poder pagar. E não é fácil. Então, empreender é sobre isso, é você saber que você vai ter que honrar os seus compromissos. Rapaz, eu não sei, já passei cada uma para pagar todo mundo. Não é? Então, e na condição de empregado a gente não entende isso, só entende depois que você passa para a condição de empregador. Né? Mas está tudo certo, né? Então, até você chegar a assumir essa responsabilidade, é natural que você, né, atire as pedras, critique, reclame, mas assim, eu sempre falo isso, permita-se empreender. Então, não é fácil. Então, primeiro é saber que você vai entrar num maluco mundo de todo dia ter que se virar nos 30 para poder fazer a conta fechar no final do dia, não é nem no final do mês, porque os boletos chegam todos os dias. Mas assim, eu quero retomar algumas coisas que eu disse aqui para compilar agora aqui. Então prepare-se para enfrentar o empreendedorismo, que é muito bonito na palavra, mas é desafiador. Todos os dias os boletos chegam e você tem que ser criativo, você tem que ter sangue frio para poder viabilizar os recursos, para poder honrar os compromissos. Segundo, enquanto jornalista, abra mão dos preconceitos que a gente ouve, que a gente aprende a ter para ser um jornalista isentão, mas eu conheço muitos colegas que, por conta disso, não estão reprimindo tanto potencial, que poderiam estar em lugares muito mais altos, do ponto de vista profissional e até financeiro também. Então, abra mão desse preconceito, trabalhe e priorize os relacionamentos, né? Valorize as relações. A pessoa hoje que você entrevista, ou o seu colega de bancada, o seu colega de lado da produção, da redação,
pode ser um futuro sócio seu. Então, valorize as relações que você tem, porque talvez não, nós temos, além das competências, nós temos mais incompetências, e é por isso que existem outras pessoas para complementar essas nossas incompetências. Eu tenho muito mais incompetências do que competências. São pessoas que complementam as minhas fraquezas, que me ajudaram e me ajudam a chegar aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, treine a veia comercial que você acha que não tem, que você não gosta dela. Seja o melhor vendedor daquilo que você quer mostrar, daquilo que você quer contar, daquilo que você quer fazer. Então, acredite naquilo que você está vendendo, saiba qual é a dor que você quer identificar. Eu sei que esse é um clichê das startups, mas é fundamental. O mundo tem dor demais para ser resolvida. Então, não imite o Theo, não crie um novo curta mais, não crie... Cara, tem um monte de temas, de nichos, de comunidades carentes aí, de médicos, de jornalistas, de promotores dessas histórias aí. Então, identifique essas oportunidades, essas dores, que ao identificar você vai servir como um especialista naquilo e, consequentemente, o resultado vai vir em forma de receita financeira para você. Então é isso que eu penso, cara. Em tese, eu acho que é isso. Por favor, compartilhe esse episódio com todos os jornalistas que você conhece, especialmente aqueles cheios de preconceito, né? Porque essa aula aqui hoje foi foda. Marcelo, obrigado, cara. Ó. Cara, eu que agradeço, foi ótimo mesmo. Assim. Foi muito legal, né? Mesmo. Tá vendo? Nasceu uma amizade. Aqui, com certeza, com certeza. Muito legal. A última pauta, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, e a gente tá lá todos os dias trazendo informação para você, jornalista, e principalmente gente boa como o Marcelo. A gente se vê. E bonitão ainda, ó. Isso aí não é todo dia, não. Porque tem uns que passam aqui. Mesmos. Tem uns Fred Silveira que passa aqui, viu? Tô brincando. Abração pro Fred. A gente se vê. Tchau.